Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Hoje nós falaremos sobre a resposta do Ocidente ao avanço do comunismo. Desde que assumiu a presidência, Truman corria contra o tempo para reverter a política idealista de Roosevelt e para colocar os Estados Unidos em condições de enfrentar um novo conflito. Um exemplo disso foi a criação da CIA. Essa agência de inteligência norte-americana foi criada para enfrentar o Serviço Secreto Soviético. Entre as atividades da CIA estavam espionagem internacional e operações paramilitares encobertas e ultrasecretas. Em 1947, Truman anunciou ao Congresso a chamada Doutrina Truman, que se resumia na proposta política externa dos Estados Unidos. Essa proposta servia para impedir o avanço do socialismo. Junto com a doutrina Truman, foi realizado o Plano Marshall, ambicioso projeto de recuperação econômica. Era basicamente reconstruir os países aliados na Europa. Esse projeto foi idealizado por George Marshall e custou cerca de 10,2 bilhões de dólares aos Estados Unidos. Para evitar a influência do Ocidente, em 1948, Stalin manda fazer o bloqueio da porção ocidental de Berlim. A eletricidade foi cortada e uma parte enorme da cidade ficou desligada de suas relações com o Ocidente. Nas conferências que estudamos, Churchill, Roosevelt e Stalin haviam decidido dividir o território da Alemanha em 4 partes. Berlim também foi dividida. A cidade passou a ter 4 setores, cada um deles sob o comando militar de um dos países. Porém, conforme o tempo passou, a Alemanha acabou não se dividindo em 4, mas sim em 2. O lado oeste, vinculado às 3 potências do Ocidente, e o lado leste, vinculado à União Soviética. O lado ocidental emergia como Estado em 49, a República Federativa da Alemanha, país democrático, constitucional e de economia capitalista. A porção oriental emergia no mesmo ano como República Democrática da Alemanha e satélite da União Soviética, ou seja, um Estado marxista de bases comunistas sob controle de Moscou. A capital era Berlim. Porém, Berlim não se localizava na fronteira entre as duas Alemanhas, mas dentro do território da Alemanha Oriental. Por isso, Stalin conseguiu bloquear a parte ocidental da cidade do contato com o Ocidente. Esse bloqueio foi extremamente ousado e gerou uma grande crise internacional. A decisão americana foi não responder com ataque militar, mas organizar uma demonstração de poder aéreo e econômico, mantendo contato com a parte ocidental de Berlim por via aérea. Foi criada uma ponte aérea entre o Ocidente e Berlim Ocidental, com um fluxo de 8.000 toneladas de carga por dia. Em 12 de maio de 1949, Stalin suspendeu o bloqueio de Berlim. Em resposta às agressões soviéticas do leste europeu, alguns países ocidentais, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França, além da Inglaterra, haviam iniciado acordos militares e diplomáticos. O bloqueio de Berlim fez Truman decidir. As conversas entre esses países resultaram na criação do Tratado da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, no dia 4 de abril de 1949. Rapidamente, a OTAN envolveu Portugal, Canadá, Itália e Noruega, entre vários outros países. Era uma aliança política-militar exclusiva entre países membros, que previa a padronização e o compartilhamento de tecnologia militar, conhecimento estratégico e parceria global para proteger os países membros das ameaças externas. A principal delas era o comunismo. Nas próximas aulas estudaremos sobre a resposta soviética a esses tratados. Grande abraço, até a próxima!